Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um tema fascinante de Um Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para conversar sobre algumas das questões que mais nos tocam: o que acontece depois da morte, o que é a justiça e como funciona o progresso espiritual. É uma conversa que busca, acima de tudo, esperança e consolo. E para começar, vamos direto para aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez um dia. Quando a vida acaba? Acaba mesmo? É um apagar de luzes, um vazio total? Essa incerteza, esse frio na barriga, é o ponto de partida de tudo. E é justamente por aí que a gente começa a nossa análise de hoje. A obra de Kardec encara esse medo não como uma fraqueza, mas como algo natural, um instinto que já dá uma pista importante sobre a nossa própria natureza. E essa citação aqui é o ponto central. Ela sugere que essa nossa aversão à ideia de simplesmente deixar de existir é algo que vem de fábrica, sabe? É como se lá no fundo a gente já soubesse que a história não acaba com o último suspiro. Esse horror ao nada é o que nos faz perguntar, tá, e depois? E partindo dessa intuição, a doutrina espírita apresenta sua resposta. E veja bem, não se trata de uma teoria abstrata ou de uma esperança vaga. A vida futura é apresentada como uma realidade, uma continuação, uma nova fase da nossa existência. Tá, mas como isso funciona na prática? A ideia é bem direta. O espírito, que é a nossa essência, a nossa consciência, sobrevive ao corpo físico. A morte, então, não é um fim, mas uma transformação, uma passagem em que a nossa individualidade, quem nós somos de verdade, é totalmente preservada. Agora, olha que conceito interessante, o perispírito. Pense nele como uma espécie de elo, uma ponte semimaterial que conecta o espírito ao corpo. Depois que o corpo se vai, é esse envoltório que permite ao espírito manter sua forma, sua identidade. É por causa dele que a individualidade se mantém, que as memórias e os laços continuam existindo. Certo. Se a vida continua, como fica a questão da justiça divina? É aqui que a perspectiva muda bastante. A gente sai da ideia de castigo e entra na ideia de consequência natural. O sofrimento não seria uma sentença vinda de fora, mas um resultado direto do que a gente mesmo fez. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a visão tradicional de um juiz que dá uma sentença. Do outro, a visão de uma lei da natureza, tipo a lei da gravidade. Se alguém solta uma pedra, ela cai. Não é um castigo, é consequência. A justiça, nesse caso, já faz parte do sistema, ela não é imposta por alguém. E essa citação aprofunda ainda mais o conceito. Muitas vezes, o chamado castigo é a nossa própria consciência. É ter que encarar de frente os próprios erros, o remorso, a vergonha. A punição não vem de fora com fogo e enxofre, mas da dor interna de reconhecer o mal que foi feito. E aqui a gente chega na parte que talvez seja a mais consoladora de todas. Porque, olha, se o sofrimento é uma consequência e não uma condenação para sempre, isso significa que sempre existe um caminho para frente. Sempre há uma rota para o progresso e para a reparação. E esse processo é apresentado de uma forma bem lógica. Primeiro, vem o arrependimento, que é quando a ficha cai. Depois, a expiação, que é o momento de encarar as consequências, aprender a lição, muitas vezes passando por novas provas. E, por fim, a reparação, ir lá e consertar o estrago, transformar o erro em ação positiva. Eu acho essa analogia do livro sensacional. Não se trata de um chefe que demite o funcionário pelo erro, mas daquele que diz: olha, você errou, mas eu vou deixar você tentar de novo. Faça direito e tudo fica bem. É uma visão de esperança, de misericórdia. Então, resumindo, os contos principais são esses. O sofrimento sempre tem um propósito educativo. Ele não é eterno. A reencarnação oferece novas oportunidades, como se fossem novas salas de aula. Ou seja, o sistema todo é desenhado para o progresso, não para a condenação. A mensagem final é que ninguém fica para trás para sempre. Ok, se o progresso é contínuo e ninguém está condenado para sempre, como ficam aquelas ideias mais tradicionais de um paraíso e um inferno eternos? Bom, a doutrina aqui desconstrói essa imagem. A doutrina espírita nos desafia com essa pergunta bem direta. Será que existem mesmo lugares geográficos, um em cima e um embaixo, para onde os espíritos vão? Ou será que a realidade é outra coisa, bem diferente? E aqui está a grande virada de chave. Paraíso e inferno não seriam lugares, mas estados de ser. Condições internas, que são determinadas pela nossa própria consciência, pelo nosso estado moral.
Nós carregamos o nosso céu e o nosso inferno dentro da gente. E esse comparativo deixa o conceito muito claro. O que é o inferno? É a angústia de uma consciência pesada. E o que é o paraíso? É a paz de quem agiu bem. A felicidade ou o sofrimento são frutos que a gente colhe das nossas próprias sementes. Nesse ponto, a obra é muito enfática. A ideia de uma condenação eterna seria incompatível com um Deus que é infinitamente justo e bom. A eternidade da pena, para um espírito que sofre, pode parecer infinita, mas ela é sempre relativa. A porta para o arrependimento e o progresso nunca está fechada. Isso tudo nos leva à reflexão final. Se cada ação, cada pensamento está construindo nosso futuro estado de consciência, a pergunta mais importante talvez não seja sobre o que acontece depois da morte, mas sobre como a gente escolhe viver o agora. A responsabilidade é toda nossa.